sejam bem-vindos ao programa Comunicação em Rede. Eu sou a sua apresentadora, Eveline Freire, e tenho hoje como convidada muito especial a terapeuta sistêmica Selma Machado. Ela também é coordenadora do Núcleo de Práticas Sistêmicas Restaurativas da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então é com muito prazer que eu recebo a Selma e também vocês. Então vamos juntos, fiquem à vontade e é um prazer apresentar essa convidada tão especial. Vamos lá? Seja muito bem-vinda, Selma Machado. É um prazer recebê-la aqui no programa Comunicação em Rede. Meu coração já está super alegre com sua presença e eu acredito que hoje nós vamos ter um bate-papo maravilhoso. Então seja muito bem-vinda e é um prazer estar com você. Gratidão, eu que agradeço, Eveline, de participar do seu programa, né, e trazer aí algumas mensagens, né, para todas as pessoas. Muitíssimo obrigada pelo convite, eu estou super feliz em participar junto com você. Gente, hoje o nosso papo vai ser muito agradável, porque nós vamos falar sobre uma profissão maravilhosa da Selma Machado, não só pela profissão, mas também pela profissional que ela é e a pessoa também que ela é. Mas eu quero começar o programa não diretamente voltada ao profissional, mas essa mulher maravilhosa que hoje nós estamos recebendo aqui no programa, e a gente quer ter um pouco mais de proximidade da sua trajetória de vida, Selma. Você pode contar um pouquinho para a gente, para que a gente se ambiente melhor com a sua trajetória e possa entender melhor quais foram esses passos da sua caminhada? Eu é que agradeço, né, esse maravilhoso, nós estamos tentando aí, né, ser exatamente essa maravilha, né? Sempre tentando, né, Selma? Sempre. Nós estamos tentando e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, né? Nós estamos no caminho, né? Bem, você me perguntou sobre a minha trajetória, né? Desse meu novo, também é um novo para mim, né? Das terapias, né? Eu digo assim que eu me apaixonei, né? Estou apaixonada agora e amo muito esse universo das terapias sistêmicas, né? E já agradeço a Deus por ele realmente ter me conduzido às terapias, né? Não foi fácil chegar, né? Me encontrar com elas. Não é fácil enquanto paciente-cliente, né? Entender as terapias e chegar nas terapias, mas assim, com coragem, como nós sempre falamos, né? Com coragem de olhar para nossas histórias, com coragem de soltar aí muitos bloqueios, né? E de realmente observar e olhar para aquilo que é seu, né? Para aquilo que está disponível, é o que nós falamos bastante, né? Nas terapias, olhar para a sua nova versão, olhar para um novo modelo, não que o seu antigo ele não seja importante, ele é porque você aprende. Olhar realmente para o seu caminho, daquilo que você pode sim ter sucesso, vale muito a pena. E eu sou essa pessoa, né? Vou entrar vou dar a resposta agora. Eu realmente nunca imaginei na minha vida hoje estar trabalhando com as terapias, né? Eu sempre estive aí na área da estética, trabalhei muitos anos com mulheres, né? E trabalho ainda com esse novo, né? Na área da estética, fazendo drenagem linfática, tudo da área da beleza, eu sei fazer, né? E sempre nos meus atendimentos eu observava que tinha algo a mais, que tinha um diferencial. Já tinha ali uma escuta, sabe? Disfarçada, né? Mas eu sempre, como é que se diz, me conectei com a escuta, né? Eu sempre fui escolhida para que as pessoas pudessem dizer algo da sua vida. E aí eu percebia que elas sentiam conforto, né? E depois, com o tempo, eu fui percebendo que eu também precisava de algo, né? Estava precisando naquele momento de ser ouvida e eu não sabia como, né? Porque, na verdade, nós temos aí
uma crença e um julgamento de que só precisa de psicólogo, né? É aquele que está adoecido, mas um adoecimento diferente do que nós não conhecemos quando estudamos, né, essa área da psicologia, né? Então, existe ainda um pouquinho, mas antigamente existia mais essa crença de que quem ia para o psicólogo tinha um adoecimento mental profundo, né? Vou usar até um terminho aqui, era doido, né? Era uma pessoa muito alterada. E aí, quem é que procurava um psicólogo, né? Então, assim, Rotulagem muito perversa, né? foto, né? E aí eu comecei a perceber, sabe, Eveline, quando eu perdi a minha mãe, foi muito difícil para mim, né? Ela faleceu de um câncer muito severo, e que nós não esperávamos por isso, né? Por ela ser uma pessoa tão boa, outra crença, né? Ai, porque a mãe era uma pessoa tão boa e ela sofreu tanto. Teve um câncer de pulmão, um câncer muito agressivo, né? Ela, depois que descobriu esse CA, acho que ela permaneceu uns 2, 3 anos com a gente, e os últimos anos realmente foram bem difíceis, né? E aí eu era o remédio, né? Eu era a dor e era o amor, né? E eu participei de toda essa trajetória dela, acompanhei, era muito duro, e eu comecei a ficar um pouco dura, assim, porque eu tinha que demonstrar algo de fortaleza para ela, já que ela foi a fortaleza para mim, né? Foi algo de forte para mim durante aí um tempo da minha vida, e eu via isso nela. Então, eu não me permitia acreditar que ia acabar. Nós somos assim, né? Então, quando ela se foi, para mim foi muito complicado. Tenho 3 filhos, meus filhos eram bem pequenos, né? E muito jovem, né? E eu tinha muito suporte da minha mãe. E eu realmente senti muita falta dela. Passei 15 dias de luto. E aí, quando eu percebi os meus filhos pertinho de mim, tinha algo que me dizia assim: você tem que levantar, você tem que cuidar da sua família, né? E aí, quando eu decidi levantar de verdade, eu fiquei dura, mais ainda. Com essa dor, né, eu não me permitia mais me encontrar com a felicidade. Foi exatamente assim, né? Então, eu fiquei muito dura, assim, sabe? Eu fiquei uma pessoa, e engraçado que as pessoas dizem assim: eu não acredito que você ficou assim. Eu fiquei, né? Tem muito tempo que eu não tinha mais com quem conversar, né? Ela era minha amiga, ela era tudo para mim, né? E muitas vezes eu pegava o telefone para ligar para ela e eu nem percebia que ela não estava mais aqui, né? Então, assim, foi bem difícil. Por que que eu estou contando isso? Isso acontece, né? Acontece com a gente, né? Quando nós temos as pessoas, nossos queridos, né? Pai, mãe, irmão, tio. Então, daí foi surgindo algo, né? Daí, para mim, a vida não tinha mais cor, né? Eu tinha os meus filhos, né? Eu tenho os meus filhos, e eram pequenos, meu esposo, minha casa, mas, assim, faltava algo aqui dentro, né? E aí eu fui me conduzindo na vida com esse coraçãozinho fechado. Então, eu achava que todas as outras dores era assim, uma bobagem, que a minha dor, né, era a dor, né? Assim, as pessoas tinham que olhar para mim, elas tinham que perceber que eu estava sofrendo, mesmo que eu não demonstrasse. Então, eu comecei a fazer esse estudo, e isso me trouxe um adoecimento, né? O meu corpo começou a sentir essa dor, por mais que eu não verbalizasse, que eu não falasse mais, que eu falava assim de uma maneira muito ruim. Todas as fotos da minha mãe eu guardei, eu tirei tudo, porque eu não queria ver. Eu queria vê-la pessoalmente, já que eu não tinha, né? Eu guardei todas as fotos. Então, o meu corpo, eu comecei a sentir alguns sintomas, né? Eu comecei a perceber que alguma coisa estava, assim, complicando mais a minha vida, me bloqueando, e eu não conseguia fazer muitas coisas. Comecei a adoecer.
Mas, com o tempo, isso foi passando, né? E eu fui caminhando e continuei estudando e fazendo, né, trabalhando, cuidando da família, e assim eu fui levando a minha vida. Mas me fui surpreendida com um sintoma que muitas vezes nós não observamos dentro de casa. Porque uma coisa é acontecer com o pai ou com a mãe, com a gente, outra coisa é acontecer com o filho, né? E aí eu fui percebendo que a minha filha não estava bem. Então, o que ela fez? Ela começou a tomar essa dor para ela, porque, claro, que enquanto filha, nós falamos isso, né, nas constelações, né, nas terapias sistêmicas, e os filhos, eles seguram muitas dores, né? Eles acham que podem resolver muitas coisas pelos pais, né? E aí aconteceu comigo. Quando eu fui perceber, minha filha estava adoecida, né? E foi a partir daí que eu comecei a procurar ajuda, e essa ajuda era bem difícil, com os profissionais, né? E ela é uma menina, e de repente eu me vi assim, bem num momento muito delicado, porque também eu estava num momento legal, assim, eu consegui fazer um momento bom também no meu trabalho, né? Como eu falei, eu trabalhava com mulheres, né, com estética, e meu consultório era muito cheio, né, e aí eu fiquei dividida entre a minha filha, essa situação nova que se apresentava para mim, e o consultório, e a minha tarefa de deixá-las bonitas, né, e eu comecei a procurar ajuda na área médica, e foi piorando cada vez mais, ela foi tomando as medicações, eu não me conformava. É como se tinha uma voz que me dizia assim, não é isso, não é isso, né? E muito cansativo, né? Quando nós temos, assim, em casa, um adoecimento desse tipo, a família toda adoece, né? A família toda fica doente, não é a pessoa, né, que foi diagnosticada, a casa inteira fica doente, né? E aí isso não é falta de Deus, porque eu participava de grupos, né? Sempre participei de grupos de orações. Meus filhos também, minha filha faz parte do grupo Lumen, que é um grupo muito bonito de jovens que tem aqui, né? Os meus filhos fazem parte desse grupo. Então, assim, como é que é falta de Deus, né? E aí, a cada momento que eu buscava ajuda, ficava mais complicado para mim. E um dia, nas indas e vindas, e ela tentando ir para a escola, porque ela Céu, estava... eu posso te segurar só um pouquinho para a gente deixar essa outra parte da sua fala para o próximo bloco, Sim, porque eu acho que todos já viram que nessa trajetória você falou de uma coisa muito importante, o nosso sistema familiar. Eu creio que todos que estão assistindo estão entendendo um pouco do que é esse núcleo familiar, como nós nos envolvemos, e eu quero explorar mais um pouquinho essa ok. temática no próximo bloco. Então eu peço que venha agora os comerciais e também que vocês fiquem aguardando. Já já nós retornamos com a nossa conversa. Te aguardo. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala pessoal, eu sou Vei Araújo e estou mais do que ligado aqui na Sertão TV. Esse canal maravilhoso, sempre dando várias oportunidades para os artistas da terra, inclusive a mim, que também faço parte dessa história, aqui na Sertão TV. Sertão TV, feita para você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará.
no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará. Nossa arte, cultura e nossa gente, vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o sertão. Bem-vindos ao Sertão para Ser do Ceará. www.sertãoparaserdocceará.com.br. Conheça e encante-se. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Retomando o nosso segundo bloco, para conversarmos com a Selma a respeito dessa importância de entendermos o nosso grupo familiar, o sistema em que nós estamos inseridos. Afinal de contas, todos nós temos uma família. E a Selma, de uma forma muito doce e também com muita gratidão eu tenho no coração dela poder abrir essa parte da vida dela, para que a gente possa entender que todos nós temos sofrimentos, e esses sofrimentos que muitas vezes a gente deixa guardado num cantinho em particular do nosso ser, tem horas que eles aparecem, e aparecem de várias formas. A Selma já mostrou que algumas vezes aparecia nela no corpo, mas também depois começou a aparecer na filha dela. E uma coisa que eu já quero trazer aqui à tona para vocês, é essa observação que a gente precisa ter quanto à família, Selma. Como você assim, trouxe uma luz para a gente nesse momento. Porque muitas vezes você quer olhar muito para fora, mas não quer olhar para dentro, para ver a situação interna, como você mesmo disse. Eu deixava as mulheres tão belas na minha clínica, mas dentro da minha casa eu não estava sabendo cuidar da minha filha. Então, eu acho que isso assim, é tão delicado, mas ao mesmo tempo aproxima a gente dessa temática. De ver assim, que você é uma profissional tão linda, tão maravilhosa hoje, mas passou por esse período, que você precisou retomar o seu propósito de vida, entender que você tinha que investir naquela também, que seria o seu tesouro, é a sua preciosidade. E agora sim, eu quero que você deixe mais claro para a gente como foi essa atitude tão linda que você tomou, de avaliar como cuidar da sua filha, o que é que poderia ser feito por você e quais os recursos que você utilizou para poder acessar a necessidade da sua filha. Então, é isso que eu estava falando, né, agora há pouco, e vindo também no repertório dela de escola, né? Ela está pronta para terminar os estudos, foi bem nessa época, e ela se esforçou bastante, e foi bem dolorido também. Então, assim, quando você diz, né, quando eu percebi, como foi isso? Não é que eu não estava observando a minha filha, porque eu sou toda mãe, né? Ela tem lá o carinho pelos seus filhos, o cuidado, a segurança, e eu sempre fui essa mãe de segurar muito, que é uma outra coisa que depois eu comecei também a me modificar, né, enquanto mãe. Perdoe se eu deixei transparecer que você não cuidava, não era isso. Na verdade, é o olhar mais preciso, né, aquele olhar minucioso que só a mãe tem. E esses jovens, em um determinado momento, eles se calam, né,
Eles acham que dão conta da dor, eles acham ali que não querem mais preocupar os pais, né? E foi importante você trazer, porque enquanto pais, nós achamos que damos tudo, né? O tudo é toda a segurança, né? E tem gente que fala assim, meu filho é minha vida, tudo que eu faço é por ele, né? O meu trabalho e tudo. Então, nos sentimos completos quando nós falamos isso. E muitas vezes ele não está precisando disso, né? Ele está precisando de um olhar diferenciado, porque ele está ali com uma dor que nem ele sabe de onde vem, né? Hoje eu sei muito bem o que isso significa, né? Então, quando eu comecei a contar esses passos assim, por que eu comecei a contar? Para que, se alguém estiver passando por algum momento, né, parecido, nós estamos vivendo esse cenário aí, né, complicado com os jovens, é que comecem a se perceber, comece a chegar mais perto do seu filho, a observar por que ele está parado, isolamento, né? Por que ele não conta muito da escola, por que ele não quer ir para a escola. Então, são vários sinais de alerta que você precisa, sim, estar aí observando para ajudar seu filho, né? E foi aí que ela começou, da escola, eu comecei a perceber que tinha algo de errado, né? E meu marido é que ia buscar, porque eu não aguentava mais, e pegá-la, porque ela vinha triste, porque eu não conseguia assistir a aula, porque os amigos se afastam, né? Poderia ser ao contrário, né? Dos amigos ali estar acolhendo e estar ali facilitando nesse momento, mas é muito complicado para eles, né? Enquanto eles estão adoecidos da mente, a escola não ajuda muito, os professores não ajudam muito, entende? É muito difícil esse momento, e eu passei por tudo isso, né? Até encontrar uma escola que realmente acolhesse a minha filha e entendesse esse momento dela, porque não era falta de conhecimento dela, era só um adoecimento da mente, né? E aí eu acho que eu fui provocada por Deus, né? Porque Deus foi me provocando e Ele me colocou nesse cenário, assim, para que eu pudesse realmente ver o que estava acontecendo com ela, e ela foi um instrumento para mim muito grande, para que eu pudesse hoje desenvolver o que eu estou desenvolvendo, né? E aí foi quando eu conheci constelação, né? E meu marido que me apresentou, né, um cartãozinho de uma pessoa, e ele dizia, vá lá, porque quando nós estamos nesse momento difícil, nós queremos um milagre, né? Nós queremos a cura, assim, a todo custo, nós fazemos de tudo para que a pessoa adoecida, ou filho, ou a mãe, ou a própria pessoa, né, nós vamos ali buscar recursos, né? Então, a constelação, quando eu fui para a constelação, eu tinha também uma crença da constelação, não entendia muito bem o que era aquilo, e eu estava muito dolorida, já de tantas tentativas frustradas, né? E eu dizia que eu não queria mais nada, eu só queria ficar no meu cantinho. E ela também, né? Porque eu não queria mais expor minha filha a nada. E aí eu fui assistir o movimento da constelação, né? Não entendi nada, né, a princípio, não entendi nada, mas senti. E aí fiquei curiosa, e fiquei muito curiosa, comecei a estudar, né, comecei a pegar coisas na internet que não tinha nada. Hoje nós temos aí um universo enorme, né, cheio de informações. Hoje não tem, né, antigamente não tinha. E aí eu, meu Deus, aonde era alemão, o que tinha, o vídeo era muito antigo e era em alemão, e eu saía lá procurando, copiando as frases que ele falava e o significado, e eu comecei a fazer essa pesquisa, e eu disse, quer saber? Eu vou fazer constelação. Aí fui fazer com a minha filha de bonequinhos, nós temos esse recurso, né, de bonequinhos, e lá na hora foi sensacional. Foi uma experiência muito incrível, e que foi uma tarde, 3 horas da tarde eu estava com essa pessoa. Quando eu saí, eu fui com a minha filha, quando eu saí com a minha filha estava diferente. Ela estava sorrindo, ela estava com um brilho que ela não tinha antes, né? Eu também estava muito feliz, nós fomos tomar um café, depois ela chegou, mãe, eu quero comprar um caderno, eu quero comprar, ela começou a olhar para a vida dela. No outro dia ela estava pronta para ir para a escola, e eu falei, o que é isso, né? Feliz. E aí ela começou a ir
para um outro caminho e eu também. Então eu comecei a pesquisar mais, comecei a frequentar mais. E aí eu digo, aquela coisinha no coração e uma coisa no meu ouvidinho, você tem que fazer esse curso, né? Tá, tinha lá no Instagram ofertando o curso. Eu disse, será que eu posso fazer mesmo? Será que não era um desafio para mim? E aí eu fui, mergulhei de cabeça e lá eu comecei a conhecer de perto as constelações e na verdade eu fui me trabalhar, né? Na verdade eu me trabalhei muito, porque nos cursos nós nos trabalhamos demais, né? E aí a minha casa começou a mudar, eu comecei a mudar o meu olhar, até mesmo dentro do meu casamento, dentro da minha profissão, né, com os meus amigos, eu comecei a perceber coisas que eu não percebia antes, os meus filhos estavam mais felizes, né, e eu digo, nossa, o que está acontecendo? Então eu achei assim, que tinha sido um milagre na minha vida, mas o milagre foi a mudança de olhar. E aí eu fiz a minha formação, fui me apaixonando por constelações, né? Pelos movimentos, nós chamamos assim. E aí fui para o aprofundamento, fui fazendo outros cursos, né? Fiz Reiki, fiz a Barra de Axis, também foi logo nesse momento, as coisas começam a chegar e você não percebe, né? Você só quer fazer, né? Então eu digo assim, que eu não escolhi constelação. Ela me escolheu. As terapias sistêmicas foi um presente de Deus para mim. E hoje eu passo a maior parte do meu tempo servindo, né? Eu comecei a fazer um laboratório no meu espaço, eu mudei totalmente a minha conduta como profissional, assim, faço ainda, né, a minha atividade antiga, mas, assim, a constelação chegou muito forte para mim e eu comecei a observar que era isso. E o meu propósito era facilitar, né, que eu já vinha nesse movimento, mas não sabia fazer. E aí Deus foi me conduzindo e me mostrando, né, que, olha, é aqui que você tem que ficar. Eu fui tendo essa intimidade, uma intimidade maior com Deus, e aí eu me dediquei mais de uma outra forma. A minha comunicação com Ele é totalmente diferente hoje, né, e eu comecei a perceber tudo isso e comecei a me conduzir nas constelações, comecei a fazer laboratórios, né, atendendo muitas pessoas no social, porque eu queria saber o que era isso. Como assim as pessoas chegam aqui e depois elas dizem também, ai, nossa, eu estou diferente, eu cheguei em casa, meu marido estava diferente. Os relatos são importantes, né, o feedback. E eu fui anotando, fazendo ali um caderninho de anotações e fazendo grupo de constelação. O meu público é bem variado, não é só jovem nem senhoras, assim, é bem variado, né? Então eu percebo assim que eu estou a serviço de verdade. E eu nessas terapias eu me conduzo assim. Eu percebo o que eu estou fazendo, não sou eu, né? A questão não é minha, a questão é do outro. Então eu fico a serviço e à disposição desse outro, daquilo que ele se propõe a ver, que precisa também estar preparado, né? Sempre digo, e algumas pessoas dizem assim, não teve mudança, aquela mudança que ela queria, mas algo acontece, algo aconteceu, e depois ela liga de novo e diz, às vezes com 3 meses, assim, ela diz, você sabe aquele dia que nós fizemos isso, isso e isso? Isso aconteceu agora, você pode me explicar o que aconteceu, né? E aí eu digo, o seu campo, e vou explicando para ela, porque tem uns termozinhos da constelação, né? Umas falas de liberação, de como é conduzido tudo, né? Na hora do grupo e individual também, os recursos que são usados, né? E assim eu caí nas constelações, e hoje eu sou apaixonada por esse movimento, e hoje eu estou aí, tenho meu espaço, né? Onde eu atendo as pessoas, muita gente, também trabalho no virtual. Esse cantinho aqui foi um cantinho em que eu realmente adotei na época do Covid, né, logo no início. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Agora eu preciso fazer algo. E aí Agora, lá vai eu te interrompendo novamente, tá, Thelma. Estou amando te ouvir, mas a gente tem um tempinho, né, destinado a cada bloco.
e eu vou pedir que você segure só mais um pouquinho para você falar dessa atuação no virtual, que aí a gente tem uma outra amplitude do seu trabalho, né? Então nós vamos para o comercial agora, mas já já nós estamos de volta, não saia daí. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou a Gabi Queiroz e estou aqui ligada na Sertão TV. Acompanhe também a emissora nas suas redes sociais e, claro, contrate agora mesmo o canal 180 da Brisanet HD TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a Brisanet conecta você com internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. Brisanet, conectada com você. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Sertão TV, feita para você. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. No Supermercado JV, toda segunda, terça e quarta, é dia de economizar com o Festival de Frutas e Verduras. Você enche o carrinho, mais ofertas, mais economia. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas. Supermercado JV, uma economia para você. E voltando para esse bloco que a gente já deixou um gancho para falar da atividade que a Selma desenvolve, que eu acredito que antes, por ser uma modalidade só presencial, você não tinha a modalidade que você podia atender online, e em virtude da decorrência da pandemia, de todos os ajustes que nós profissionais precisamos fazer, você também migrou para esse tipo de atendimento. Então, fala um pouquinho para a gente como foi essa sua adaptação, quais foram as dificuldades que você enfrentou e até mesmo as superações, que essa é a melhor parte, né, Selma? É verdade. Bem, nessa área virtual, assim, em alguns momentos, antes desse cenário, né, do isolamento, bem antes, eu atendia pessoas de outros estados e também de países, né, de outros países. E aí era assim, como é que eu vou fazer para conversar com você se eu moro fora e uma pessoa me indicou você e tal. E aí a gente conversava pela mensagem, muitas vezes por vídeo, e aí eu já tinha um pouquinho dessa prática, né, lá em 2018, 2019, né. Tanto que as minhas colegas diziam assim, isso não funciona, como é que você faz isso, né? E tudo, olha, eu não sei, eu sei que acontece. Eu sei que dá resultado, né? E porque eu tenho, as pessoas ligam para mim, me enviam presentes, né? Me agradecendo. E aí, bem, eu não fazia direto, mas tinha uma praticazinha ali, tinha algumas pessoas que eu já fazia esse movimento. E quando eu me senti no isolamento, né? Todo mundo fechado, trancado, né? Aquele momento mesmo bem difícil, eu digo, Senhor,
tu me deu uma ferramenta tão bacana, tão bonita, eu vou ficar aqui parada? Não posso ficar aqui parada. E aí tudo foi acontecendo, né? Eu estava fazendo a especialização também em constelação familiar, e aí nós estávamos nos adaptando às plataformas, né? E tudo, e aí eu digo, tem alguma coisa que eu posso fazer? E aí as pessoas começaram a me ligar, me solicitar e dizer como é que eu vou ficar sem atendimento, o que é que eu posso fazer, né, para melhorar, porque aí quem tem realmente problemas emocionais, ficar dentro de casa era algo terrível, né? E aí elas tinham que procurar fazer alguma coisa. E aí nesse modelo eu fui, quer saber de uma coisa? Vou arrumar um cantinho na minha casa, que é esse que eu estou aqui. Vou arrumar esse cantinho e vou começar, vou colocar meus bonequinhos aqui, né? Minhas âncoras e tudo, nós chamamos assim, né? Os recursos da constelação. E aí eu falava para a família, olha, eu vou atender. Olha, eu estou nesse horário, é como se eu estivesse na clínica. Então a casa também foi se adaptando a isso e eles não passavam para cá de jeito nenhum, porque aqui eu fazia os vídeos, né? Falava com as pessoas, fazia grupo de vídeo e assim eu fui conduzindo todo o virtual. Ficou fácil para mim, né? E aí, assim, muitas pessoas que iam presencial, claro que elas estranhavam, né? Mas como é que é isso? É estranho, mas assim, foi algo que nos adaptamos, tanto eu me adaptei como o cliente, paciente também, né? E aí aconteceu Era possível para o momento, que era o recurso que realmente a gente tinha, e ainda bem que tinha esse recurso, ainda tem, né? Isso. E aí pronto, né? Aí nós nos adaptamos bem, eu já tinha uma agenda toda preenchida, né? Com o grupo, com os atendimentos. Aí eu comecei a fazer os meus horários aqui em casa para dar atenção à família e tudo, e me cuidar um pouquinho, porque o virtual, ele também te demanda muito, assim, energia, né? O virtual, ele cansa muito, porque a tela, né, a claridade, passar muito tempo aqui, aí tinha que ter uma luzinha assim, né, que é aquela luz, né, que nós usamos para fazer vídeo, porque tem que ter iluminação, né? E aí, mas foi fácil. Foi assim que foi conduzido. E aí o retorno também para tirar essas pessoas de casa, para fazer presencial, foi algo difícil, mas que dá certo, que deu certo. E aí nós estamos nesse virtual e no presencial, né? Atendendo as pessoas. Eu acredito que isso também tenha sido de um certo modo positivo. Claro que tudo tem seu lado que é um pouco pesado, né? Como esse da exposição, de você ter que estar aqui de frente a uma tela que a gente sabe que há um desgaste. Tanto da nossa visão, da concentração, existe esse excesso, né? Todo excesso, ele causa algum prejuízo, mas ao mesmo tempo, se você olhar e perceber que existe essa amplitude do seu trabalho, que você agora vai conseguir chegar mais distante, acessar pessoas que antes tinham essa curiosidade, mas talvez tivesse uma certa resistência por achar que não iria funcionar. Agora nós percebemos que as diversas atividades, existem outras mais restritas que precisam realmente do contato. Não existe você fazer massagem virtual, né? Não. Se você estivesse na modalidade de trabalho anterior, ficaria mais difícil. Uma limpeza de pele virtual. Essa realmente a dica que você pode passar, né? Eu falava, olha, estimula esse ponto, faz assim, se você tiver aí um aparelhinho. Então, a gente tem umas dicas aí que é bem bacana nessa massagem virtual. Que são dicas estratégicas, mas a pessoa também tem que saber dominar esses pontos. É outra situação. Mas eu acredito que ampliar essa gama de atendimento, você poder disponibilizar também o seu tempo, reorganizar a casa, o seu cantinho, tudo isso são adaptações necessárias e que foram muito proveitosas para ambas as partes, né? Aquela dificuldade que a pessoa tinha de achar que não funcionaria virtualmente, eu acho que já não tem mais essa limitação,
e ao mesmo tempo do profissional. A gente tem essa resistência, né? Queria ver a pessoa, queria sentir a pessoa, a gente tem muito isso. Mas ao mesmo tempo nós desenvolvemos uma nova habilidade de perceber através da tela. Isso mesmo. E nós nós nos adaptamos a tudo, né, velho? Eu costumo dizer assim, nós nos adaptamos até o que é ruim, né? O ser humano, ele é assim, né? Mas não façam isso, né? Não se adapte com o que é ruim, nós temos escolhas. Sim, né? Deus nos dá esse caminho para que a gente possa procurar cada vez mais, né? Procurar a felicidade, procurar realizar o seu sonho. Sim, todo mundo pode, né? Facilitar essa ida para o sonho, mas procurar um recurso bacana, uma ferramenta que te possa conduzir para isso, né? E nós temos muitas, né? Hoje em dia nós temos muitas ferramentas, né, Eveline? Que bom que ampliou muito esse nosso repertório. A gente agora está tem mais base de acesso. As pessoas também estão tendo mais acesso à informação, que isso também é muito positivo. Desmistificar muitos temores que antes existiam, né? Lá no primeiro bloco você falou de uma grande desmistificação que a gente está fazendo a respeito da saúde mental, não só por parte do psicólogo, mas também pelos terapeutas, por tantos outros profissionais que têm investido na qualidade de vida numa forma integral, não só fisicamente, mas também na saúde mental, na saúde espiritual, que todas elas estão encaixadinhas. E se elas estiverem bem ajustadas, a pessoa consegue ter uma vida de qualidade. Não é fácil, gente. Todo o equilíbrio, ele demanda que você tenha investimento, que você tenha recursos, que você tenha tempo, mas nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de investimento, que você coloca como prioridade, como qualidade, que você foca como benefício para a sua vida. Eu acredito que a Selma está trazendo aqui também essa desmistificação, de que olha que ela já era uma profissional da saúde, e ela tinha já várias barreiras que outras pessoas que talvez nem tenham contato com a profissões ligadas à saúde também tenham. E o Comunicação em Rede está aqui para poder disponibilizar os profissionais, abrindo o coração, assim como a Selma falou, numa experiência pessoal tão forte, gente. Eu não posso deixar de marcar isso, uma situação tão forte, tão delicada, difícil, e agora nesse momento de pandemia em que muitas pessoas têm vivenciado o luto como uma situação presente, real, de muito temor, de muita paralisia, de enfrentamento a esse medo, mas que também, como a Selma falou, existem profissionais que estão aí à disposição para poder levar para você uma nova percepção da vida, uma percepção real da sua dor, não é aquela percepção antiga que você trouxe da família, não existe só aquela, existem outras percepções que a gente precisa ampliar, e a prática da Selma, olha que maravilha, como veio nos orientar, né, e como a gente ainda pode aproveitar um pouquinho mais do saber dela. Eu queria explorar exatamente essa parte, Selma, da pandemia, essa vivência dos lutos, das dificuldades. Você também vivenciou muito nos seus atendimentos? Meu amor, você tocou em algo assim bem, bem delicado, porque eu vivenciei sim, né, com amigos, né, colegas de trabalho. Eu acho que nós vivemos, né, cada pessoa perdeu alguém, ou um amigo, ou amigo do amigo, ou soube, e foi bem assustador, né? E eu, enquanto pessoa, sem ser profissional, mas enquanto ser humano e pessoa, nesse momento em que eu fazia atendimentos, estava totalmente dedicada, né, a essas pessoas, o Covid me surpreendeu dentro da minha casa, porque o meu pai faleceu de Covid, né? E aí também foi algo que me trouxe uma dor muito grande, né? E foi bem difícil. Como eu agora em luto vou facilitar o outro que está em luto?
Foi outra experiência. Então, Selma, meus sentimentos, assim, eu não sabia, né? Então, eu quero deixar registrado meus sentimentos de solidariedade da sua superação. E eu vou utilizar também essa sua fala como um gancho para o nosso próximo bloco. Tá, Eu acho que é uma temática muito atual, muito sensível, que a gente precisa ter um olhar especial. Então, gente, aguardo o retorno do nosso comercial. Nós vamos encerrar o Comunicação em Rede hoje de uma forma muito solidária, muito junta e de uma forma até terapêutica, se eu puder falar nesse tom. Então, aguarde nós voltarmos do comercial e já nós vamos esclarecer um pouco a respeito dessa temática do luto. Aguardo. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá galera, eu sou Juninho Show e estou aqui na Sertão TV. Uma grande alegria acompanhar esse projeto tão bacana e que ainda vai crescer muito mais. Um grande abraço e se ligue no canal 180 da BrisaNet. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o teu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. E voltamos agora para o último bloco do nosso programa Comunicação em Rede com essa profissional e pessoa e profissional maravilhosa, a Selma Machado, que tanto tem contribuído conosco para que a gente possa esclarecer a respeito dos nossos sentimentos, como podemos definir o que é que está atingindo o sentimento, tanto no nosso corpo como na nossa vida, a influência das comunidades onde nós vivemos, nos nossos núcleos familiares, de trabalho, de amigo, mas também sobre uma temática um pouco difícil, que a gente vem vivenciado durante esses 2 anos, de luto, de tristeza e de lutas contra um vírus que é muito doloroso para nós, muito maléfico,
mas que também ela traz dicas agora para a gente de como superar esse momento, até porque ela vivenciou também essa partida. Então, eu agradeço, Selma, toda a sua delicadeza em poder abordar essas temáticas e também contribuir aqui com a nossa audiência para que a gente possa entender esses momentos da nossa vida que são importantes, que tem um lado positivo, mas que tem um lado negativo, que a gente pode manter esses dois lados em equilíbrio. Então, eu queria retomar essa sua fala a respeito da sua despedida do seu pai e também como vivenciar esse momento junto às pessoas que você tem atendido. Bem, esse momento foi um momento bem difícil mesmo, porque, como eu falei, eu fui pega de surpresa. Ele estava quietinho, guardadinho, né, com todos os cuidados. Nós estávamos com esse cuidado para que ele não fique idoso, né, e ele já tinha tido um AVC e era sequelado. E aí nós tínhamos esse cuidado, né, porque também não existia ainda aquele remédio, aquele tratamento para o Covid, né. Então, assim, nós tínhamos medo, né, e aí todos os dias eu conversava com ele por vídeo, conscientizava, né, para que ele não se arriscasse para não pegar o vírus. Então todo mundo sentiu esse medo, né, de sair de casa ou de receber algo em casa, né, até um produto, né, e pegar o vírus. Então foi um pânico, né, foi um cenário muito difícil para todo mundo. E as famílias, o que aconteceu nesse momento? Muitas pessoas tiveram que se afastar dos seus familiares, né, dos seus filhos, ou do seu marido, ou da sua mãe, principalmente os idosos, né, e os profissionais da área da saúde, que eu também atendo muitos deles, e atendi muito nesse período. O que aconteceu? Eles não podiam ter esse contato com sua família. Por quê? Porque eles estavam lá no plantão, né, e ao chegar em casa, a família já achava que estava com o vírus. Então, eles ficavam em isolamento, muitas vezes, né, até a alimentação era dada assim, muitos diziam assim, parece que eu estou numa prisão, parece que eu cometi algo difícil. Então, eu estou trazendo isso para você observar, para nós observarmos como foi difícil para os profissionais da área da saúde, que não tiveram opções de dizer assim, não vou trabalhar, vou ficar em casa com a minha família, né? Então, isso foi me fortalecendo enquanto meu luto, porque, poxa vida, se eles estavam lá fazendo esse trabalho, por que eu não poderia aqui me organizar e entender que foi esse tempo que era o tempo dele de ir, né? Foi mais um desafio que Deus me deu também, para que eu pudesse dominar também esse tema de como fazer, né? De qual recurso eu iria utilizar. Então, eu me organizei na minha dor, porque cada pessoa sente também o luto de uma maneira diferente, né? Eu me organizei com as minhas orações, eu me organizei nas imagens que eu tinha positiva com o meu pai, né? Que não era o Covid que ia fazer essa desordem, esse estrago em mim. Então, eu procurei minhas colegas, que são profissionais da área, para que elas pudessem me facilitar, me dizer algo, me desconstruir toda como profissional para receber a mensagem, porque é difícil você atender uma outra profissional. Então, as meninas diziam, como eu vou atender você se eu preciso de você também? Quer dizer, nós estávamos todas precisando uma das outras. E aí eu me permiti, eu digo, não, eu estou de luto e eu vou viver o meu luto. Então eu me permiti ser cuidada por elas, me conduzir nesse cuidado, nessa terapia, né, e foi dando certo, eu fui tomando consciência de que ali era o tempo certo, como eu falei agora, que tinha que ser desse jeito, porque eu não vi mais meu pai de jeito nenhum, né, e foi aquele momento em que nós não podíamos nem fazer velório. Então isso é complicado, né? Como é que eu não posso velar meu pai? Então eu ficava pensando, meu Deus, imagina uma criança que não pode ver sua mãe, que não pode ver o seu pai, né? Porque eu atendia também alguns jovens órfãos, perdeu pai e mãe, né? Então eu me organizava nesse sentido, né? Eu digo, não, eu tenho que aprender algo com isso e eu vou lidando com esse luto devagar.
E assim eu venho fazendo, né? Me trabalhando, eu tenho uma saudade. Hoje eu olho as fotos, né? Eu preciso olhar. Hoje eu digo, pai, tá tudo certo, você está no lugar bom. E tudo que eu sou hoje, eu sou porque eu tenho meu pai, tive meu pai e minha mãe, né? Então, assim, eu começo a pegar as brincadeiras dele, que ele era bem divertido. E aí eu consegui organizar o meu luto. E de vez em quando vem a dor, né? Porque é uma feridinha. Saudade. E aí eu uso os recursos, né? Eu uso um bom recurso que é conversar com os meus filhos, lembrando dele, né? E aí eu estou aprendendo ainda a lidar com esse luto, porque da maneira que ele foi, é dolorido, né? Mas ele cumpriu o seu papel aqui, né? E é isso. A gente precisa sim entender o que é meu, o que é do outro, mesmo sendo pai, né? Mesmo sendo um filho, e eu me organizo nesse sentido, porque eu aprendi nas terapias assim, né? Nas terapias sistêmicas, e que todo mundo tem o seu tempo, que todo mundo deixa o que é bom daquilo que se aprende quando é pequeno, né? Então, eu só tenho coisa boa, porque eu tenho muita coisa do meu pai e da minha mãe, então eu faço algo de bom, é atender as pessoas, é ser gentil com as pessoas, prestativa no limite, na hora certa, né? É fazer esse trabalho que eu faço com tanto amor, é lembrar dele com muito carinho. Eu acho que é assim, eu aprendi dessa forma, sabe? A lidar com esse luto assim. Que bom, que ótima orientação, que eu não acredito que isso seja dica, porque eu acho que tem que ser uma orientação mesmo para você perceber qual é o seu sentimento, os registros, como a Selma falou, o que era o momento daquele seu familiar que você teve que se despedir e qual é o seu momento também de você ter ficado ainda aqui. Porque ele não foi embora, ele ainda está aqui dentro de você, ele ainda está nas suas atitudes, no que deixou registrado. E isso às vezes a gente não percebe. E como a Selma bem nos orientou hoje, perceba tudo que ficou registrado no seu coração, multiplique, que às vezes a gente esquece as coisas boas e fica concentrado no que é ruim. Então tenta amenizar o que é ruim e tenta dar ênfase ao que é bom para que ela brilhe, para que ela lhe dê energia e dê vitalidade novamente para você perceber que dentro daquela relação ficou muita coisa positiva registrada. E dentro dessa sua generosidade, do seu amor, da sua orientação, eu sei que você também está participando de um projeto muito interessante, que é o Setembro Amarelo Itinerante. Nós estamos aqui abertos na Sertão TV à divulgação desse projeto, com a oficina Despertar, gente. Que tema lindo! Como ela nos orientou, nós precisamos ser despertados a ter esse bom olhar para a vida, né, Selma? Que eu acho que é uma frase que a Selma sempre diz, um bom olhar para a vida, e eu tenho aprendido muito com ela a respeito desse bom olhar. Gente, tudo na vida é aprendizado, nem tudo a gente sabe, e é bom que a gente não saiba tudo, a gente sempre tem um espaço de descoberta e se permitir, como a Selma falou, ser despertado. Então, fala um pouquinho para a gente, Selma, desse seu trabalho, de todo o projeto, desse objetivo tão bonito que você, junto com uma equipe, está desenvolvendo. Bom, é outro presente de Deus, né? É muito bom falar, levar a fala certa, conduzir aquela pessoa, facilitar, né? Para olhar, dar um bom olhar, né? Para a vida, como você bem disse aí. Perceber e deixar que isso te traga algo para que você possa mudar, né? Porque nós temos a mudança, a escolha, ela é muito importante, né? Assim como você escolhe ser feliz, você também escolhe coisas complicadas da sua vida. E sair dessas coisas complicadas é difícil, porque é uma força também que te paralisa, que te deixa lá, né? Então, a oficina Despertar foi um presente para que nós pudéssemos levar algo para as pessoas nesse momento do Setembro Amarelo, né, onde nós estamos aí, o mundo todo se mobiliza, né, nesse Setembro Amarelo, né, nessa questão do suicídio.
né, que é um tema muito forte, e como falar disso, né, como falar com os jovens, como perceber, como eu trouxe a minha filha, né, dos sintomas dela, como perceber esses sintomas dentro da sua casa enquanto família, enquanto amigo, enquanto professor, né, como perceber da onde é que vem essa tristeza, da onde vem essa mutilação, né, da onde vem essa dor, que dor é essa, que tanta dor é essa. Então, o projeto Despertar, ele leva a essa fala, essa escuta, né? Ele vai lá orientar esses jovens o que fazer, né? Quando eu estou me sentindo em isolamento, enquanto eu estou sentindo essa dor. Quem eu vou procurar? Então, a nossa equipe, né, lá do nosso trabalho da Assembleia Legislativa, né, a saúde mental, o núcleo de mediação, onde você também faz parte, né? E o núcleo de práticas sistêmicas, né? Nos reunimos lá e como nós vamos falar com esses jovens, né? Era o que nós debatíamos, né, Evelyn? Como nós vamos falar com esses jovens? E aí nós fizemos uma cartilha, que é essa que está aqui com todas as informações, né, aqui, para que esse jovem possa, sim, falar dessa dor, procurar para ele despertar. E aí isso foi crescendo, né? Aí as ideias, elas vão aí aflorando, né? E a nossa primeira-dama, junto com o nosso presidente, que faz questão de falar desse assunto, de levar essa informação, disse, ok, agora vocês vão ter um trabalhinho, vão nos municípios, né? E vão falar com esses jovens. E foi um trabalho, e está sendo um trabalho incrível, sabe? Por isso que eu falo que é um presente. Verdade. E aí, nós estamos aí visitando os municípios, com a oficina, levando a informação da comunicação não violenta, né? Que é o núcleo de mediação, né? Que leva essa informação. O grupo de saúde mental, o núcleo de saúde mental com as meninas psicólogas, né, desse núcleo que leva a informação da cartilha, que tem uma dinâmica lá com eles, né, para um bate-papo bem legal, né, e o núcleo de práticas sistêmicas, que nós levamos essa ferramenta da meditação, de como parar um pouquinho a mente, né, de como se conectar com o seu corpo, de como perceber essa dor, né, com outro olhar, com uma outra percepção, né, de como é que eu vou me ajudar agora nesse momento que eu estou sentindo essa dor, o que é que eu posso fazer com isso? E aí nós estamos trazendo a música, com a meditação, com essa conexão, para que ele possa ter essa chance de parar um pouquinho essa mente, né, de respirar um pouco com a respiração, levando oxigênio para dentro desse corpo, acalmando e tranquilizando o corpo, para que sim, ele possa perceber qual recurso ele vai utilizar, né, para que ele possa sim procurar um resultado, um bom resultado, uma boa solução, né, olhar para a vida de outro ângulo, escolhendo coisas boas, porque nós temos aí assuntos difíceis enquanto filho, dentro de casa, né, com os nossos pais, e nas escolas também, porque a convivência, ela é assim, né, conviver com o outro é um desafio, né? Falar, respeitar o lugar do outro, eu acredito que hoje é um dom. Porque você se colocar no seu lugar e respeitar o tempo daquela pessoa para que ela possa amadurecer no tempo dela. E se eu tenho informação aqui, uma boa informação, eu vou me aquietar um pouquinho e vou ali deixar ela, até ela despertar, né? Então, assim, se eu do meu lugar eu fizer algo de bom para mim, e aí eu vou fazer com o outro também, porque a empatia começa daqui de dentro, né? Essa casinha que é o nosso coração, como eu sempre falo, e essa casinha eu preciso organizar primeiro para poder eu cuidar do outro. Então eu preciso me cuidar, mas não me cuidar com o egoísmo, mas não dizer que, não, eu só olho para mim e é tudo para o meu bem-estar, e eu não quero saber do outro. Não estou falando disso. Eu estou falando de você ter recurso para que você possa conduzir sua vida, que você pode, você merece, né? Mas respeitando o movimento do outro, respeitando o trabalho do outro, porque todos nós temos dons,
E todos nós sabemos fazer as nossas tarefas, conduzi-las, né, da nossa maneira. E se é perfeito ou não, não sei. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, não existe o certo e nem o errado. Mas o certo para mim é eu respeitar o outro, não fazendo muito por ele também, não dando muito, tendo o equilíbrio de dar e receber, no meu limite, né? No meu limite, no meu ponto certo, assim, na limitação eu consigo me organizar e organizar o outro. Não, nem mais nem menos. Nem mais e nem menos. Então a oficina leva essa fala, essa conversa com esses jovens, são jovens de 14 a 19 anos, né? Junto com a escola do município escolhido, né? E tem dado tão certo, eles assim estão nos recebendo muito bem, a experiência é incrível, só quem está lá é que sabe, né? Eu convido a todos para participar disso, porque e nos chame, né? Nos chame para fazer essa oficina não só com os jovens, né? Mas com as mães, com os idosos, né? Com todos. Porque eu acho não só no setembro. Não só no setembro, que continue, né? Aqui foi só um início, né? Para que essa oficina chegue em todos os lugares para beneficiar a todos. Verdade. É um projeto muito bonito, um projeto que não quer parar aqui apenas no mês, ele quer se estender por mais meses, alcançar mais municípios, alcançar mais pessoas, porque o projeto ele é mais integrativo do que só focado no mês. Mas, infelizmente, eu sempre digo, eu tenho muita dificuldade em despedidas. E eu tenho que encerrar o programa de hoje assim com muito pesar, mas também com muita gratidão. Afinal de contas, tem um momento tão particular, doce, sensível, acessível também, porque a fala da Selma é uma fala que traz esse acolhimento. Então, eu só posso agradecer a você pedindo ao Papai do Céu que lhe retribua, além do que você pensa ou imagina, de todos os seus desejos, de todas as suas vontades, que possa você se tornar essa árvore que está aí semeando muitos frutos aonde você vai. E aqui a nossa audiência também esteve junto conosco. Mas muito obrigada, Selma, por sua participação, ó, que o Papai do Céu lhe retribua, porque eu não sei como retribuir, mas o Papai do Céu sabe. E com certeza, esse é mais um presente. Eu falo de presentes, né? Eu tenho recebido muito presentes. E um abraço, um beijo, um bolo, né? Tudo é um presente. Nós temos que valorizar isso, né? Um momento de escuta. Momento de escuta, principalmente, né? Nós temos aí muitas ferramentas, como eu falei. O momento ainda é crítico, né? Mas nós estamos vacinados, os jovens aí estão se vacinando também, as crianças, né? Eu espero que isso chegue para todos, sim. Eu desejo que nós possamos agora, nesse cenário, aprender, né? E aproveitar a nossa oportunidade. Com certeza. Nós estamos voltando para nossas atividades. E como vamos voltar? É a minha preocupação. Como você vai voltar para o seu trabalho? Como você vai voltar para a sua escola? Como é que vai ser essa convivência? Já que nós estamos passando por esse momento de dor, né? E aí eu sugiro que procure um profissional da área da saúde, né, da sua cidade, procure ajuda. A sua escola também pode conduzir você a esses locais, né, para que você possa receber a ajuda necessária. Não fique calado, porque é uma dor muito grande, e essa dor só acontece, né, o suicídio ele só acontece quando você não cuida dessa dor, né? Então, vamos cuidar dessa dor, vamos colocar o remedinho certo, no local certo, essa sementinha de amor, né, que é o que nós estamos fazendo, né, Eveline? E é isso que eu digo, Deus abençoe a todos vocês, né, a você, Eveline, muito obrigada por esse presente. Eu quero agradecer a você e a toda a equipe, que é uma equipe linda, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Olha só que presente. Fui muito bem recebida, né? Não só eu, como a doutora Cristiane. E eu espero voltar, né? A Eveline fala tão bem de Quixeramobim, lindo, né?
E eu espero voltar, assim, trazer temas, assim, que possam contribuir com todos, viu? Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço, o programa sempre vai estar de portas e corações abertos para você, para a equipe, para a doutora Cristiane Leitão, para todos que quiserem aqui contribuir e somar com a melhora, com um mundo melhor, com um dia melhor e um autoconhecimento também. Então, a vocês que são nossa audiência, muito obrigada. Foi um prazer estar junto com vocês, um prazer apresentar vocês a Selma também ter essa oportunidade de abrir o seu coração. E, gente, eu só posso agradecer. Muito obrigada, uma ótima semana. E eu aguardo vocês no próximo programa, com mais um convidado muito especial, que vai compartilhar também mais conhecimento e mais vivências com vocês. Então, aproveitem a vida e cuidado. Vivam bem e com qualidade. Um cheiro especial. Tchau, tchau.